Essa primeira questão é uma questãozinha de porcentagem, uma questãozinha bem bacana do assunto de porcentagem. Ele já começou bem, né? Aí no caderno rosa, uma questãozinha de porcentagem para a gente resolver. Mais precisamente, uma questão de aumento percentual. Ele vai trazer todo um contexto para que a gente possa trabalhar em cima disso daí, certo? O que é que ela fala? Como eu sempre peço, leia junto comigo, tá bom? Vamos lá, ó. Um médico, ele faz o acompanhamento clínico de um grupo de pessoas que realizam atividades físicas diariamente. O que foi que ele observou? Ó? Ele observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Essas coisinhas importantes, eu já dou logo a dica. Vamos logo sublinhando, tá? Para depois, vai que a gente precisa, né? A gente deixar eh, já separado, tá? Então, esse médico observou que a perda média de massa dessas pessoas para cada hora de atividade física era de 1,5 kg. Beleza. Sabendo que a massa de 1 litro de água é a mesma coisa que 1 kg, tá? Ele recomendou que ingerisse ao longo das 3 horas seguintes, ao final da atividade, uma quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física. Então, ó, vai ter que consumir a quantidade total de água correspondente a 40% a mais do que a massa perdida na atividade física. E aí, seguindo a recomendação médica, uma dessas pessoas ingeriu certo dia 1,7 litros de água após terminar os seus exercícios. Para que a recomendação médica tenha efetivamente sido respeitada, a atividade física dessa pessoa nesse dia durou quanto tempo? E aí vem as alternativas: 30 minutos ou menos, mais de 35 minutos e menos de 45 minutos. Beleza, como é que a gente vai pensar para esse problema? Nós temos que olhar bem os dados que ele tem. Por isso que a gente já vai sublinhando. O que é que ele falou? Ó, primeiro, perda de média massa dessas pessoas durante a atividade física, né? A cada hora. A cada hora ele perde, né, 1,5 quilogramas. E aí o que foi que o médico recomendou? Como a gente destacou, que 3 horas, nas 3 horas seguintes ao término da atividade física, essa pessoa ingerisse 40% a mais do que a massa perdida, tá? Então teve uma pessoa que tomou 1,7 litros de água após terminar os seus exercícios, tá certo? Então, minha gente, vamos pensar aqui o seguinte junto comigo. É o seguinte: o que eu quero saber inicialmente é quanto ele tem ali, né, de massa, né, que seria os nossos 100%, que é o que a gente está atrás de saber, que é o quanto ele perdeu, tá certo? Então, esse 100% nós podemos chamar aqui de X. Então, veja, como o médico pede para tomar 40% a mais, então esse 1,7 vai corresponder o quê? A 140%, né? Por quê? Como é 40% a mais, né? Então vai corresponder a 140% esse 1,7 litros, tá certo? Então, ó, novamente, para que a gente possa entender o que é cada coisinha que nós temos aí. 100% equivale a X. O que seria esse X aí? Exatamente o quanto ele perdeu, tá certo? Durante essa atividade física. Vou colocar 140 e vou passar dividindo, certo? Então, nosso X é a multiplicação do 100 pelo 1,7 e logo em seguida eu vou dividir pelo 140. Tranquilo? E é que eu já posso ver algumas coisinhas, ó. Como aqui em cima tem um produto, posso eliminar esses dois arinhos aqui. Beleza. E agora, Daniel? Multiplicar, né? 10 vezes 1,7. 10 vezes 1,7, lembre, sempre que a gente multiplica por 10, por 100, por 1000, a vírgula ela anda sempre para a direita, de acordo com o número de zeros que nós temos ali, né? Como eu tenho um zerinho, então a vírgula vai andar uma casinha para a direita, né? Então, 10 vezes 1,7 dá igual a 17. Então, nós teremos aqui, ó, o nosso x, que é exatamente referente à massa que ele perdeu durante o exercício, é exatamente o quê? 17 dividido para 14, tá certo? E aí nós precisamos efetuar essa divisão. Não é muito difícil, então vou fazer essa daqui. Beleza, 17 dividido para 14 dá 1, né? Por quê?
1 vezes 14, dá 14 e aí sobram 3, não é assim? Para a gente seguir a divisão, o que é que a gente faz? Nós colocamos uma vírgula e um zerinho, né? 30 dividido para 14 dá 2, né? Porque 2 vezes 14 dá 28 e sobra 2. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Uma casinha decimal já dá pra gente fazer, até porque ali 1,7 tá com uma casinha decimal. Deixar assim, né? Uma casinha decimal. O x igual a 1,2 litros. Novamente, vou perguntar aqui para vocês, ver se vocês estão entendendo. Respondam para si mesmo, até mesmo no chat. O que é esse 1,2? Exatamente a massa perdida. Só que ele não está atrás da massa, gente. O que é que ele está atrás, né? Exatamente quanto durou a atividade física. E como é que eu faço para saber isso? Veja, a primeira informação que a gente destacou foi o quê? Que a cada hora de atividade ele perde 1,5 quilogramas. Veja, ele perdeu nessa atividade 1,2 litros. Mas lembra, como ele falou aqui, 1 litro é 1 quilo, né? Então 1,2 litros aqui vai ser exatamente 1,2 quilogramas, tá certo? Então vamos pensar aqui comigo, ó, inicialmente. Uma hora ele perdeu 1,5 kg, né? Ou seja, uma hora tem 60 minutos. Se nessa atividade ele perdeu 1,2, ou seja, menos que 1,5 kg, ou seja, a atividade durou menos que uma hora. Então a gente já pode tirar aqui algumas conclusões. Por exemplo, não é letra D, né? Porque não vai ser mais de 60 minutos. E também não vai ser letra E, 70 minutos ou mais, já que a gente já supôs, né, que vai ser menos do que uma hora, menos do que 60 minutos, tá? E também já dá pra gente supor mais ou menos o quê? Que não vai ser muito menos do que 60 minutos. Por quê? Porque 1,2 está bem próximo ali do 1,5, né? Então não vai ser tão menos do que 60 minutos. Então já dá para dar um chute ali, talvez na letra C, né? Mas vamos ter certeza? Como? Dá pra gente armar uma outra regrinha de 3. Já vou me enrolando aqui logo cedo. Uma outra regrinha de 3. Como? Nós podemos montar assim, ó. Em 60 minutos, ao invés de utilizar uma hora, tá? Vou logo usar minutos, já que nossas alternativas estão em minutos. E vocês sabem, acredito eu, que uma hora tem 60 minutos, né? Então, em 60 minutos ele perde 1,5 kg. E aí a gente faz aquela perguntinha. Esse 1,2 ele vai perder em quanto tempo? Aí eu coloco aqui, por exemplo, um Y, só para mudar a letra, já que eu usei X aqui na outra, tá certo? E aí, novamente, meio pelos extremos, tá certo? Então, nós vamos ter 1,5 vezes Y, show de bola, igual a 60 vezes 1,2, tá certo? Aí eu vou fazer igual a outra, eu vou logo pegar 1,5 e vou passar dividindo, tá? Pra gente não ter muita dor de cabeça logo. Então, ó, Y igual a 60 vezes 1,2, tudo isso dividido por 1,5. E aí, olhem bem o que eu vou fazer aqui, que isso serve para Enem também. Lembra que eu falei anteriormente como a vírgula se mexe, né? Eu preciso tirar essas duas vírgulas aqui. Por quê? Porque eu não gosto de trabalhar com vírgula, não. Trabalhar com vírgula dá mais dor de cabeça. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim dá muita dor de cabeça trabalhar com vírgula. E como é que eu posso tirar essa vírgula? Primeiro de tudo, eu olho quantas casas decimais tem. No nosso caso aqui são uma, né? São não. É uma. Então, como é uma, eu vou multiplicar por 10 no nosso numerador e no denominador, simplesmente só para tirar a vírgula, do 1,2 e do 1,5. Por quê? Quando eu multiplicar por 10, aquela vírgula, ó, vai-se embora, né? E aí eu vou ter apenas 60 vezes 12, tudo isso dividido por 15. E aí você veja como vai facilitar agora, ó. 60 dividido para 15, responda para mim aí, dá 4, né? Beleza, dá 4. E 4 vezes 12 dá quanto? 48, né? Tá certo. Ou seja, o que é esse 48? 48 é relativo a tempo, né? Ó, 48 minutos. Ou seja, quanto tempo durou a atividade dele? 48 minutos. Aí você vai olhar aqui e vai marcar qual alternativa? Alternativa letra C. E olha como era tranquilo. É uma questão extensa, não vou mentir para vocês não. É uma questão muito extensa, mas ela não é tão difícil não. Apenas algumas regrinhas de 3, né? A gente consegue resolver elas. Então a gente vem aqui ó, e marca a letra C.